Como discernir se o que você está vivendo, o que você está passando é um problema natural, é um problema espiritual? Porque se você não discerne se é um problema natural ou um problema espiritual, você também não vai conseguir resolver esses problemas na sua vida. É sobre isso que eu quero falar, mas está em Atos capítulo de número 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou falar com você daqui a pouquinho sobre isso, eu te aguardo. Shalom, shalom, queridos. Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pela sua vida, estamos felizes em poder estarmos juntos aqui nessa conexão apostólica por meio deste canal, que eu espero que você já esteja inscrito. Eu espero que você já tenha ativado o seu sininho para receber mensagens do alto, mensagens dos céus, mensagens poderosas, apostólicas, para te orientar, te guiar, te fortalecer, te ajudar. Algumas pessoas estão usando as ministrações também como devocionais. Então, ajude outras pessoas, compartilhe esses vídeos para que elas possam também estar fazendo disso um devocional diário, serem abençoadas. Esteja fazendo seus comentários também aqui e estou colocando o card aqui para que você possa acessar ministrações anteriores, episódios anteriores nessa série em que estamos falando. Cansei, não aguento mais, o que faço? Em algum momento das nossas vidas nós falamos isso. Eu já falei isso em momentos da minha vida. E agora nós entramos em áreas muito bem específicas, falando como que o inimigo rouba o nosso transbordar. Como que o inimigo tenta roubar você de viver uma vida abundante. Porque em João 10:10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. E também que você vai receber a boa medida, recalcada, transbordante. É o que o Senhor tem, mas por que eu não vivo isso, apóstolo? Por que eu vivo numa escassez profissional, financeira? Por que eu vivo numa vergonha nos meus negócios, na minha empresa? Por que eu não estou conseguindo sair dessa situação, romper com esses limites que estão sobre mim? E eu falei sobre algumas coisas, mas também como que o inimigo tenta roubar, querido, roubar um homem de Deus, um profissional de sucesso. Como que ele entra com roubos do transbordar de Deus, da vida abundante que o Senhor tem. Ele rouba também por meio da ignorância espiritual. É isso mesmo, ignorância espiritual. Por isso eu comecei com essa pergunta: será que estamos discernindo o que é natural, o que é espiritual? Porque existem situações que não se resolvem de maneira natural e sim de uma forma espiritual. Na verdade, eu carrego comigo, queridos, ainda que são coisas naturais, eu procuro espiritualizar tudo. Eu prefiro espiritualizar tudo, ainda que sejam coisas naturais. Esse texto aqui de Atos, onde está falando que havia algo natural, era uma batalha natural de homens, realmente, Pedro estava realmente preso, num cárcere de segurança máximo, realmente ele ia morrer, algo totalmente natural. Mas a igreja lá do outro lado, ela espiritualizou isso e entrou em guerra espiritual, entrou em torre de intercessão contínua, orou incessantemente, levantou altares de oração para encher o incensário, onde o incensário, como está em Apocalipse, ele encheu, foi derramado ali onde estava Pedro, e ele foi liberto das prisões. Uma ação espiritual que deu vitória natural. Então hoje o Senhor quer reverter essa situação para que você possa estar vivendo aquilo que realmente é o propósito de Deus, o chamamento de Deus na sua vida. Então eu quero deixar um conselho com você, porque tem funcionado comigo. As coisas naturais eu tenho espiritualizado. Por que eu espiritualizo isso? Por exemplo, muitas vezes eu tenho um propósito para fazer. Se eu não espiritualizar aquilo, colocando jejum, colocando uma oração, colocando votos, muitas vezes eu não consigo. A minha humanidade é fraca para conseguir alcançar os objetivos que eu já coloquei diante do Senhor. Então eu espiritualizo aquilo, eu coloco uma disciplina, eu faço uma aliança com Deus, então eu espiritualizo e assim eu consigo. Guerras naturais, guerras de pessoas, lutas, batalhas, situações adversas, queridos, eu espiritualizo. Então eu coloco tudo isso coberto por um jejum, eu coloco isso coberto por uma oração, eu coloco isso coberto por uma consagração. Então a batalha aumentou, a fornalha aumentou 7 vezes mais, eu aumento a consagração, eu aumento o jejum, eu aumento a oração, eu aumento a minha humilhação diante do Senhor, eu aumento o meu quebrantamento,
diante do Senhor, então aquilo que vai vindo de forma natural eu vou espiritualizando. Quando eu tinha a empresa, quando eu tinha os negócios, eu não entendia isso. Eu via que quando entramos em problemas financeiros, no início do nosso casamento, eu e a apóstola Virna, eu olhava muito pelo âmbito natural, porque não tinha discernimento espiritual. E era ainda, mesmo frequentando uma igreja, ainda era um homem natural. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus, ele não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então tudo eu levava como se fosse algo natural. Então eu levava como se fosse a minha força, meu braço, eu vou fazer, eu vou conseguir. Ficava cada vez mais cansado. Mas quando eu tive uma atitude espiritual de estar voltando a congregar, de consertar a minha fidelidade com Deus, os meus dízimos, minhas ofertas, minhas primícias, quando eu espiritualizei aquilo que era algo natural, eu estava passando lutas, problemas financeiros, situações adversas, quando eu espiritualizei, buscando a Deus, orando mais ao Senhor, então as coisas começaram a funcionar novamente. O que estava em desordem tomou ordem, o que estava desorganizado ficou organizado, aquilo que era mal se tornou bem, aquilo que era maldição se transformou em bênção, porque eu espiritualizei. Eu quero te dar um conselho: experimente espiritualizar essa situação que você está passando na tua empresa, é a situação que você está passando nos teus negócios, é a situação talvez de dívida que você está, sem saída que você está, é a situação talvez que você precisa talvez abrir um novo negócio, abrir uma empresa. Talvez você não está com situações de problemas financeiros, mas está com crises e dúvidas concernente a comprar, com relação a negociar. Espiritualize. Coloque fundamentos de jejum, fundamentos de oração. Peça cobertura de oração, peça envio da tua liderança para fazer campanhas de oração, para orar por você. E você vai ver que o espiritual vai vir. No espiritual, quando você se posicionar espiritualmente, você vai receber saída, você vai receber escape, você vai receber uma direção espiritual, você vai receber uma resposta do alto. Meu Deus, que poderoso isso! Eu quero te enviar para que você espiritualize. A verdade é que, eu sei que muitos não concordam com o que eu vou falar, mas cada um anda na revelação que tem, é que assim como o homem natural naturaliza, ele acha que é normal, furou os 4 pneus do carro, ele naturaliza aquilo, e depois teve um prejuízo, na outra semana com o carro também ele naturaliza. Assim como o homem carnal carnaliza, quando olha para as pessoas, olha para as mulheres, enxergam elas como prostitutas, ele carnaliza as coisas, ele tem essa contaminação na sua mente. O homem espiritual, ele espiritualiza. Meu Deus, isso é forte mais para mim. Isso mudou a minha história, isso muda a minha vida. Quando eu espiritualizo, eu me conecto com Deus e é Deus que vai trazer as soluções, é Deus que vai dar as direções. Que você possa ser esse homem espiritual, eu falo homem gênero, né? Homem e mulher espiritual, esse profissional espiritual, e você vai conseguir, querido, receber as respostas que você precisa e vai viver essa vida transbordante que Deus, que é Espírito, liberou para você. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.